Olá, a paz de Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu venho falar para você sobre o Catecismo da Igreja Católica no dia de hoje. Você sabia que as atividades indulgenciadas para o Jubileu da Esperança incluem também o estudo do Catecismo da Igreja Católica? E aí? Você conhece o catecismo? Você tem em casa? Já leu? Já estudou? Para começar, a palavra catecismos vem do grego katecheo, que significa instruir de viva voz. A palavra katé significa continuidade, chegar até. E ekeo vem da palavra eco, repetir um som. Portanto, catecismos são as verdades que a nossa igreja vem repetindo, nas quais ela crê e vem ensinando de geração em geração. Mas houve um longo caminho até que o catecismo chegasse até nós da maneira como nós conhecemos hoje. No início do cristianismo, a nossa igreja começou uma árdua tarefa missionária, onde ela sofreu por diversas coisas, inclusive por causa da perseguição. Mas havia também o risco de ensinamentos errados, de falsas doutrinas que aos poucos, já na época dos apóstolos, iam se instaurando na igreja. Por exemplo, se você olhar a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9, você vai ver São Paulo dizendo: "Estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho em Cristo. Mais ainda, alguém de nós, ou um anjo baixado do céu, se vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anátema, ou seja, seja expulso." Isso nos indica que no tempo do apóstolo Paulo, isso significa talvez até antes dos evangelhos terem sido escritos, já havia confusões acerca da fé na igreja, do que se deve acreditar e do que não se deve. Também a segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, ensina o seguinte: "Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito da vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus." E no capítulo 2, versículos de 1 a 3, São Pedro nos ensina: "Assim como houve falsos profetas, assim também haverá entre nós falsos doutores, que induzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina." Daí nós vemos a necessidade de nós termos uma declaração de fé única, que fosse guardada dos perigos, principalmente dos perigos dos ensinamentos falsos, que nós chamamos de heresias. O primeiro catecismo, ou seja, a primeira reunião formal dos ensinamentos da Igreja Católica que surgiu, foi um livro chamado de Didaquê, ou também o Ensinamento dos 12 Apóstolos. Nós não sabemos quem ele escreveu, mas ele é datado do final do segundo século. Portanto, este é o catecismo mais antigo que a nossa igreja conhece. Ele trazia 94 sentenças em 16 capítulos, que resumiam a fé que nós recebemos dos apóstolos. Uma outra forma de semear e conservar a fé foi o chamado creio apostólico, aquele creio que nós rezamos na nossa missa até hoje. Ele tem início no século XII e tratou de resumir as 12 verdades fundamentais da nossa fé, que nós afirmamos nesta belíssima oração. No Concílio de Nicéia, no ano de 325, foi firmado o primeiro creio oficial aceito pela igreja toda, ao lado do creio apostólico. Ele recebeu o nome de creio niceno, e depois foi complementado por outro concílio que aconteceu na cidade de Constantinopla. E daí vem aquele creio mais
completo que muitas vezes nós rezamos nas solenidades da nossa igreja, chamado Creio Niceno Constantinopolitano, porque ele foi formulado em Niceia, 325, e em Constantinopla, no ano de 381. A palavra creio é chamada de símbolo, pois a palavra símbolo significa reunir, juntar. Assim, tanto as profissões de fé antigas da igreja, quanto o catecismo que hoje nós temos, servem de instrumento para a unidade da nossa fé, para que nós possamos professar a mesma fé, saber que nós estamos crendo na mesma coisa que foi ensinada desde os apóstolos e que o Espírito Santo repetidamente tem instruído e revelado à nossa igreja. O primeiro catecismo romano que nós temos notícia é o Catecismo de Trento. No movimento da Reforma Católica, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que pretendia esclarecer determinados assuntos da fé católica e da Igreja, muitos deles colocados em dúvida pelos reformadores protestantes. Realizado na cidade de Trento, na Itália, por isso chamado Concílio de Trento, entre os anos de 1545 e 1563, também marcou o início de uma tentativa de colocar por escrito um resumo da doutrina católica. O texto viria a ser chamado Catecismo. O Catecismo do Concílio de Trento, vulgarmente chamado de Catecismo Romano, foi promulgada pelo Papa São Pio V no ano de 1566. Esse catecismo continuou sendo o catecismo oficial da nossa igreja até o ano de 1992, quando foi promulgado o novo catecismo feito por São João Paulo II. Nesse meio tempo, no ano de 1912, nós também tivemos o catecismo do Papa São Pio X, mas ele não trazia nada de novo em relação ao catecismo de Trento. Ele era muito mais um resumo a fim de tornar mais fácil aos fiéis daquela época entender as coisas que tinham sido escritas há mais de 500 anos. Na verdade, o catecismo de São João Paulo II segue a mesma linha. A fé da igreja não muda, mas é necessário apresentá-la de maneira nova, diante de novos problemas e de novas pessoas que vão em busca do catecismo. Pois bem, o trabalho do nosso catecismo, que nós temos hoje, a edição típica vaticana, a legítima amarelinha, começou em 1986 e terminou apenas em 92. Foram, portanto, 6 anos de estudo para preparar o catecismo, tal qual nós conhecemos hoje. Ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte trata-se do mistério cristão, que é a fé. Nós estudamos a fé a partir dos 12 artigos do Creio, esmiuçados em detalhes e desenvolvidos com muita precisão. A segunda parte do nosso catecismo trata dos sacramentos e da celebração da fé cristã. Nós podemos compreender os 7 sacramentos da Igreja Católica a partir de uma exposição didática de cada um deles, com ênfase na liturgia da Santa Missa e também da vida de oração do nosso povo. A terceira parte, encerrando com a oração da fé, principalmente sobre o Pai Nosso, tem início com a exposição dos 10 mandamentos, como fundamentação da vida cristã. Esta terceira parte do nosso catecismo se dedica à moral cristã, isso é, a maneira correta de agir conforme a nossa fé, conforme o Evangelho. E a quarta e última parte fala da vida cristã de oração, aonde o desenvolvimento do Pai Nosso, oração por oração, pedido por pedido, nos mostra a importância da oração e da vida de espiritualidade. E aí, você já leu o catecismo?